começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. Começamos no pico do pássaro Azure, onde um homem reflete enquanto corta muita madeira. Uma janela do sistema mostra 3.665.000 peças. Surpreendentemente, uma janela o declara santo do corte de lenha. Enquanto corta, lembra-se de sua vida passada. Na Terra, foi um jovem talentoso em um show, mas foi contra sua agência, o que levou à sua queda, depressão e morte. Após renascer, ele esperava uma vida diferente, mas o destino tinha outros planos. Recebeu um sistema estranho chamado Sistema de Corte de Lenha, com uma função: cortar lenha. Mesmo com o título de Santo do Corte de Lenha, não progrediu. De repente, um estudante trouxe a notícia. O exame do Palácio da Montanha da Frente havia começado para selecionar discípulos. Porém, ele duvidava de conseguir algum com suas habilidades atuais. Com fome, ele decidiu ver um dragão no abismo de Kangyu. Na praça, todos queriam ser discípulos do espadachim Jiang Hemin. Ninguém queria Bai Luochen, que estava ausente. Jiang Hemin reclamou que Bai Luochen não tinha discípulos há uma década. O diretor defendeu Bai Luochen, lembrando seus sacrifícios. Porém, a multidão achava que Bai Luochen não era apto a ensinar. Bai Luochen apareceu e os outros zombaram dele por seu cultivo fraco. Uma jovem notou uma aura sinistra de Bai Luochen. Jiang Hemin apostou com Bai Luochen. Se ele conseguisse um discípulo, ganharia uma pílula para tratar seu cultivo, senão renunciaria. Bai Luochen recusou e tentou ir para casa. Jiang Hemin reclamou com o diretor sobre a preguiça de Bai Luochen e pediu sua demissão como aluno. Instrutor. Bai Luochen não se importava se ficaria com o pico do pássaro Azure. Quando o diretor anunciou a demissão de Bai Luochen, a garota se ofereceu para ser sua discípula, mesmo com as zombarias. Apesar dos avisos, ela insistiu em ser discípula de Bai Luochen. Jiang Hemin se perguntou por que alguém trocaria as artes da espada pelas artes do selo rúnico. Então, percebeu que era o plano de Bai Luochen para infiltrar um espião em seu departamento. Ele pediu ao diretor que Bai Luochen aceitasse a garota como discípula. Bai Luochen se perguntou por que ela queria isso. Era uma imortal reencarnada que falhou no cultivo. Queria roubar artes de espada, mas viu um mestre genuíno surgir no último momento como ex-imortal. Sabia que a cobra que Bai Luochen segurava viraria dragão, e seria difícil de subjugar. O diretor aprovou a transferência da discípula, e fez sinal de positivo para Bai Luochen. Após a conferência, Jiang Hemin sarcasticamente parabenizou Bai Luochen e saiu. A garota se apresentou como Su Liyue. Bai Luochen achou a situação difícil, mas aceitou Su Liyue como discípula. No pico do pássaro azul, Su Liyue se perguntou por que zombavam de alguém tão grande quanto Bai Luochen. Bai Luochen contou a Su Liyue sobre o status do departamento de selos rúnicos. Os discípulos estudam sozinhos, são livres e têm poucos recursos. Bai Luochen deu 2 livros para Su Liyue seguir, para aprender no seu ritmo, avisando que verificaria seu progresso. Depois, mostrou os aposentos dos discípulos, e Su Liyue pensou em mudar de departamento. Su Liyue entrou no quarto e Bai Luochen começou a cortar a cobra. Ele espetou a carne numa vara e a assou. Su Liyue sentiu o cheiro delicioso e não acreditava que uma fera imortal estava sendo assada assim. Ao ver Bai Luochen saboreando a carne, Su Liyue ficou com água na boca e saiu. Sedutoramente, pediu um pouco de carne, mas Bai Luochen recusou friamente. Su Liyue se imaginou sendo ridicularizada por outros belos imortais. Su Liyue quase chorou e tentou sair. Bai Luochen a chamou e tirou um pedaço da carne de cobra assada. Ele pediu para Su Liyue lambê-la. Embora hesitante, Su Liyue lambeu com sua língua longa e sentiu algo. Uma onda de rica energia espiritual. Ela não acreditava que uma pequena mordida tinha meio ano de cultivo. Com seu nível atual, seu corpo explodiria se comesse a carne diretamente. Su Liyue agradeceu a Bai Luochen, que a lembrou de se limitar a uma lambida diária. Naquela noite, alguns discípulos invadiram o pico do pássaro azul para roubar o cavalo espiritual de Bai Luochen. Eles até trouxeram algo para fazer o cavalo dormir. Nesse momento, Bai Luochen saiu para alimentar o cavalo, lembrando-se de quando o pegou pequeno. Após uma breve conversa, Bai Luochen partiu, e os discípulos planejavam devolver o cavalo ao departamento de domesticação de feras. Su Liyue percebeu os invasores e questionou quem eram. Um dos invasores tentou atacá-la, mas Su Liyue, com destreza, derrubou o atacante usando um chute alto. O agressor então ficou mais sério e liberou sua energia espiritual.
mas o fogo dos ataques de Su Liyue rapidamente a dissolveu. Bai Luochen, que estava dormindo, despertou com um barulho, e com um simples movimento dos dedos, criou uma barreira à prova de som ao redor do pico do pássaro azul. Ele deu o tratamento aos seus juniores e saiu para se vingar, mas um discípulo o impediu de continuar. Como Bai Luochen tinha uma posição superior à deles, ele sugeriu que Su Liyue fosse denunciada à sala de aplicação da lei. Su Liyue estava completamente exausta depois de ler apenas meia página do livro, e confessou a Bai Luochen sobre o seu progresso até então. Ao saber que Bai Luochen parou de cortar madeira, Su Liyue ficou desapontada. Ela pediu desculpas, mas Bai Luochen disse que estava surpreso e feliz, pois achava que ela leria apenas algumas linhas. Ele ficou orgulhoso por alguém ter lido meia página do seu livro à noite, e deu a Su Liyue uma ficha de biblioteca para ajudá-la na leitura das escrituras na biblioteca da academia. Para acessar melhores escrituras, o Tolkien deve subir de nível por missões ou participação nos discípulos. Julgamento. Como ex-imortal, Su Liyue não precisa do símbolo, pois não lhe faltaram escrituras por milênios. Naquele momento, chamavam Su Liyue por sua ofensa. Ela pediu desculpas ao mestre, mas Bai Luochen disse para deixar com ele. Muitos discípulos e mestres se reuniram na entrada do pico do pássaro azul. Oficiais da sala de aplicação da lei procuraram Su Liyue, pois alguém a denunciou por quebrar regras. Bai Luochen perguntou a alguém oculto sobre o ocorrido com os dois discípulos na noite anterior. He Xiangsheng surgiu, nervoso, explicando que eles foram punidos por irem por engano ao pico do pássaro azul. Bai Luochen insinuou que as ações de Su Liyue também foram acidentais. O oficial insistiu em entregar seu discípulo, mas Bai Luochen demonstrou sede de sangue. He Xiangsheng usou essa oportunidade para ligar Bai Luochen ao crime. Os oficiais desceram e avisaram Bai Luochen. Eles atacaram, mas Bai Luochen sinalizou para Su Liyue observar o progresso dela. Su Liyue desviou-se rapidamente dos ataques iniciais e entendeu por que seu mestre a deixava lutar. Eles eram fracos demais para Bai Luochen. Su Liyue continuou se esquivando, mas um oficial notou que ela desenhava runas. Ele não podia acreditar que ela fazia isso em plena batalha. Os oficiais ficaram furiosos e atacaram juntos. Su Liyue usou sua runa. Uma explosão ocorreu, mas não afetou Su Liyue, que contra-atacou com Thunderbirds e derrotou os oficiais. Vendo o atributo dela, Bai Luochen planejou conseguir algo para ela depois. Su Liyue lançou uma runa em He Xiangsheng. O oficial ameaçou Bai Luochen por ir contra eles, mas Bai Luochen disse que seriam os três. Com uma palavra de Bai Luochen, todos se ajoelham e um trovão atinge a montanha. Os oficiais não acreditam que Bai Luochen recuperou sua energia espiritual. Nesse momento, eles recebem um chamado de um ancião e saem voando. Quanto a He Xiangsheng, ele permanece ajoelhado até que seu mestre enfrente Bai Luochen naquela noite. Chen Kun, o instrutor Vince do departamento de domesticação, recebe o relatório dos oficiais. O oficial sabe que Bai Luochen está perdido. Chen Kun pediu a um discípulo que trouxesse o irmão do mestre na manhã seguinte. Bai Luochen ficou irritado pela falta de desculpas. Após comer, foi ver Su Liyue. O discípulo desviou facilmente de pedaços de madeira. Bai Luochen elogiou Su Liyue e pediu que vigiasse, deixando um selo contra intrusos. Bai Luochen chegou ao abismo Kangwu, lar dos demônios. Existem 12 demônios antigos nas profundezas, e Bai Luochen teme que Su Liyue não consiga vencer um deles, mas decidiu procurar um rei demônio de atributo relâmpago para pedir suas coisas. Então, ele viu uma discípula sendo perseguida por outros. Um homem disse que o departamento de 4 artes é apenas um mascote da academia, e trouxe sua vara para a discípula. Shunhu tentou lutar, mas o homem selou seu poder espiritual. Ela lembrou-se de sua irmã mais velha ao aceitar seu destino. Bai Luochen disse para atingir o ponto de Danjong do homem. Yunhu agiu novamente, incapacitou o agressor por um segundo, e fez um buraco em seu corpo. Como Bai Luochen estava invisível, Yunhu se curvou por toda parte em agradecimento. Bai Luochen ficou surpreso que sua irmã Yue estava treinando alunos desajeitados. O atacante restante decidiu atacar Yunhu. Yunhu pediu conselhos. Bai Luochen deu instruções, mas não acertou o agressor. Yunhu quase foi morta se Bai Luochen não tivesse restringido o agressor para que ela o matasse. Porém, Yunhu precisava de informações sobre sua irmã sênior. O agressor achou que a irmã já estava morta, pois seu Ki foi destruído. Ele ameaçou Yunhu, dizendo que iria atacá-lo se a seita do limite sem forma não permanecesse de braços cruzados. Naquele instante, Bai Luochen apareceu, e Yunhu ficou incrédula ao ver que o homem, conhecido por ser inútil, havia ajudado. Como o agressor não falava nada, Bai Luochen o fez explodir. Depois,
ele pediu algo a Yun-Ho, que pertencia à sua irmã sênior. Então, ele criou um pássaro espiritual para localizar a irmã sênior. O pássaro espiritual, em seguida, chegou na frente de um poço onde a irmã de Yun-Ho havia caído. Ela já tinha aceitado seu destino de morrer e esperava que Yun-Ho estivesse bem. Naquele momento, ouviu a voz de Yun-Ho. Yun-Ho ficou feliz ao ver que sua irmã sênior ainda estava viva. Surpreendentemente, Bai Luochen usou um selo especial, e bolhas se formaram ao redor da irmã sênior. As bolhas a envolveram e a levaram à superfície. Ela então agradeceu a Bai Luochen, que retirou a pílula Yuan de cultivo dos 5 elementos. Yun-Shi tentou recusar, mas não pôde. Yun-Ho agradeceu a Bai Luochen e forçou a pílula na boca da irmã. Yun-Ki foi curada instantaneamente. Bai Luochen perguntou por que estavam no abismo Kangwu. Enquanto isso, Su Liyue, após ler uma página do livro de Bai Luochen, sentiu um intruso. Chen Kun sobrevoou o pico do pássaro azul e jurou punir Bai Luochen e Su Liyue. No abismo Kangwu, Bai Luochen soube que as irmãs perseguiam o demônio do bicho da seda do gelo para consertar o instrumento do mestre. Bai Luochen também precisa capturá-lo, pois possui um atributo de relâmpago. No pico do pássaro azul, Chen Kun procurou Bai Luochen, mas Su Liyue disse que seu mestre estava ausente. Ele ordenou que Su Liyue se ajoelhasse por violar regras ao machucar discípulos. Mas Su Liyue nunca ouviu falar disso. Chen Kun então atacou Su Liyue, mas ela insistiu que não fez nada errado. Chen Kun continuou atacando para forçá-la a se ajoelhar. Ele ficou surpreso ao ver Su Liyue queimar seu próprio reino em defesa. Percebeu que Su Liyue era uma ameaça e mandou Yin-Hai matá-la. Yin-Hai tentou dialogar com Su Liyue, mas ela não implorou por misericórdia e estava pronta para atacar Chen Kun. Nesse instante, um cavalo atacou Yin-Hai de repente. Chen Kun entendeu por que He Xiangsheng era obcecado pelo cavalo, pois era um demônio espiritual o tempo todo. O cavalo Wu Zai ficou na frente para proteger Su Liyue. Chen Kun amarrou o pescoço de Wu Zai e o puxou. Chen Kun usou energia espiritual no punho e destruiu o núcleo de Wu Zai. Su Liyue viu Wu Zai cair em seu sangue. Ela xingou Shun Kun, que desceu para enfrentá-la. Su Liyue atacou com sua roda da fada da lua, mas o ataque falhou, pois Chen Kun tinha um tesouro de proteção. A energia espiritual de Su Liyue estava esgotada. Chen Kun a agarrou pelo pescoço. Su Liyue ameaçou que Bai Luochen o mataria. Chen Kun tinha o mesmo objetivo desde o início. Wu Zai se recuperou, mas ela pediu que ele ficasse longe. Lembrou-se do talismã de Bai Luochen e o pegou. Chen Kun riu, pois um papel não ajudaria. De repente, o talismã brilhou. Chen Kun foi lançado longe quando um pássaro espiritual surgiu e o engoliu. O pássaro explodiu, destruindo o tesouro de Chun Kun. Yin-Hai apareceu, ajudou Chun Kun e deu-lhe pílulas. Furioso, Chen Kun atacou Su Liyue. Quando Su Liyue pensou que era o fim, Bai Luochen apareceu e bloqueou o ataque. No entanto, um clone forte agarrou Chen Kun e o verdadeiro Bai Luochen cuidou de Su Liyue. Bai Luochen controlou o clone e esmagou a cabeça de Chen Kun no chão. Um instrutor de alto nível estava sendo esmagado, e seu discípulo só via seu sangue se espalhar. Yin-Hui tentou pedir que Bai Luochen parasse, mas nosso protagonista prendeu o discípulo. Enquanto isso, Chen Kun percebeu que estava sendo curado enquanto o clone o atingia. O clone atacou Chen Kun novamente, gerando uma onda de choque. Ele entregou o instrutor esmagado aos discípulos, dizendo que deveriam ser gratos a Li Guanji, respeitado por Bai Luochen, e mandou que saíssem. Yun-Hai ajudou Chen Kun a se recuperar. Chen Kun não queria desistir e tentou reagir. Bai Luochen continuou curando os arrependidos Su Liyue e Wu Zai. Bai Luochen declarou que a culpa não era dela. De repente, Chen Kun trouxe um grifo e ordenou que atacasse Bai Luochen. Porém, um espírito na bolsa de Bai Luochen assustou tanto as penas da enorme galinha que ela voou para longe. Naquele instante, as irmãs de antes finalmente chegaram, e Bai Luochen pediu a elas que cuidassem de Su Liyue. Bai Luochen então afirmou que nunca havia saído do pico do pássaro azul. No entanto, ele ainda era incomodado pelos outros. Os olhos de Chun Kun se arregalaram ao ver Bai Luochen trazer um talismã arrebatador de sangue. Assustado, ele voou, mas os clones de Bai Luochen o jogaram de volta. Chen Kun avisou sobre a retribuição divina, mas Bai Luochen disse que era para Chen Kun. Usou o talismã nele, cobrindo-o de sangue espesso. Yin-Hai só assistia com medo, enquanto seu mestre era destruído. As irmãs que assistiam ficaram chocadas ao ver a cena. Yin-Hai ajoelhou-se e aceitou seu destino. Bai Luochen levantou a mão e cortou o cabelo de Yin-Hai. Ele não queria que ninguém soubesse o que ocorreu e mandou ele deixar o pico Qinglin com o discípulo ajoelhado na entrada. Yun-Ru percebeu que o mestre e o discípulo conversavam e puxou sua irmã para longe, pois estavam atrapalhando.
Os dois se despediram e prometeram se visitar sempre. Su Liyue temia encontrar mais rivais. Bai Luochen viu algo no céu e destruiu a entidade horripilante. Ignorando a pergunta de Su Liyue, ele sabia que alguém espiava o pico do pássaro Azure. Um idoso chorava ao ver seu sobrinho destruído. O líder supremo mandou seus homens bagunçarem o exame de Su Liyue. Tu Wanshen, da sala de aplicação da lei, confirmou que tudo estava pronto. No pico do pássaro azul, Bai Luochen deu a Su Liyue um bicho da seda de gelo. Su Liyue estava confusa sobre como seu mestre M fez um rei demônio obedecê-lo. Com atributos de raio e água, seria útil para o cultivo dela. Su Liyue se emocionou e foi abraçado por Luochen. Ele lembrou sua discípula sobre o grande teste e disse que ela poderia levar o bicho da seda de gelo com ela desde então. Invocar um rei demônio era trapaça. Bai Luochen suprimiu o reino do bicho da seda do gelo. Depois, começou a suprimir o reino do rei demônio, mas Su Liyue notou que seu cultivo aumentava. Luke Mimeng apareceu. Su Liyue ficou animada, achando que todos os reis demônios eram horríveis. Mimeng questionou se Su Liyue já havia encontrado reis demônios, mas a ex-imortal disse que só os via em livros. Enquanto isso, Bai Luochen verificava algo. Ele disse às duas garotas para descansarem enquanto tentava analisar a pedra de jade de Mimeng. Nesse momento, o sistema mostrou uma nova missão. Ele ganharia uma recompensa se seu discípulo passasse em 5 dias e ficasse em primeiro no exame. Bai Luochen ficou confuso, pois o sistema só dava tarefas de cortar madeira até então. Ele desconfiou, mas o sistema insistiu em aceitar a missão. As recompensas eram inúteis para ele, então as deu ao discípulo. Bai Luochen dormiu e uma mulher brilhante surgiu. Ela tocou suas bochechas, desejando encontrá-lo. 5 dias depois, Zhang Hemin e discípulos viram alguém assando perto. Era Bai Luochen, assando um pássaro estranho. Cara, era claramente um anjo. Zhang Hemin começou a reclamar, pois a área foi designada para exames de teste. Os discípulos comentavam sobre o sumiço de Yun Hai e He Xiangsheng. No entanto, Feng Shu lamentava que Su Liyue, tão talentosa, escolhesse um mestre aleijado. Ele tentou chamar a atenção dela, mas foi ignorado. Ela estava mais interessada na carne assada, enquanto Bai Luochen evitou comê-la devido ao intenso qi espiritual da carne. Feng Shu se ofendeu por ser ignorado, mas seu instrutor Yu Wangxiang tentou acalmá-lo. Nesse momento, o Departamento de 4 Artes, famoso por suas belas discípulas, surgiu. A beleza da instrutora Mun Xuanzhou mudou a personalidade de Yu Wangxiang. Porém, ela o ignorou, e agradeceu a Bai Luochen por salvar suas discípulas. Su Liu se agitou novamente. Outro rival surgiu. Então, Feng Xiu acalmava Yu Wangxiang. O ancião da tarefa anunciou o início dos testes e regras. Os participantes deviam acumular pontos em 2 dias, encontrando tesouros, destruindo demônios ou roubando tokens. Se alguém pusesse a vida de outro em risco, o avô Ai puniria. O ancião da tarefa declarou o início das provas. Su Liyue se despediu, mas não queria ir, pois Mun Xuanzhou estava muito apegado ao mestre. Mun Xuanzhou se perguntou por que Bai Luochen não se preocupava tanto com Su Liyue. Ele sabia que Su Liyue poderia lidar com isso, sendo sua discípula. No reino secreto, um discípulo reclamava do desprezo pelo departamento de talismã. Ele foi perseguido por Su Liyue e teve seu token levado. Su Liyue está na posição 47 e já eliminou 6 pessoas. Mimeng gesticulou, mas Su Liyue pediu para falar normalmente, pois não havia ninguém perto. Mimeng reclamou que Bai Luochen pediu para fingir ser um espírito. Vendo Mimeng fazer beicinho, Su Liyue seguiu a direção indicada. De repente, uma marca surgiu atrás de Su Liyue, e ela não sabia que estava sendo seguida. Depois, as pessoas viram Feng Shu ser esmagado por Su Liyue ao vivo. Mun Xuanzhou temia que Su Liyue atraísse atenção indesejada. Ele disse que os fracos se preocupam com estranhos, mas os fortes confiam em seu poder. Mun Xuanzhou não pode afirmar que Bai Luochen ainda era o mesmo que sustentava os céus e olhava o mundo há 10 anos. Bai Luochen riu da situação. Então, um sino sinistro tocou e a transmissão foi interrompida. A equipe entrou em pânico, perdendo conexão com o avô Ai. Um choque de qi foi detectado no reino secreto e discípulos do departamento de formação foram enviados. Um talismã azul atravessou o portal. Bai Luochen não quer mais ser bom. No reino, 2 mestres enfrentaram Su Liyue. Eram Heilin e Lu Shu, do salão de execução. Esses caras de novo. Su Liyue tentou lutar,
mas seus ataques foram anulados. Os dois tentaram matá-la. Su Liyue pediu ajuda de Mi Meng e repeliu-os, congelando um. Mi Meng disse para sumirem, pois Su Liyue estava sob sua proteção. Eles fugiram ao ver seu tamanho, e Mi Meng disse que só fazia isso porque era Bai. Ordens de Luochen. Ela voltou à sua forma menor, animada para caçar mais tesouros. Dias atrás, Mi Meng ajudava Su Liyue a se recuperar. O método era provocante, fazendo Su Liyue gemer alto. Mi Meng desenhou algo em Su Liyue, parecido com uma tatuagem de útero. Na floresta, Lúcio tentava descongelar Heilin. Alguém apareceu, acusando-os de crimes. O clone de Bai Luochen surgiu para matá-los. Acima, outra criatura estranha os observava. Bai Luochen esperava que não o culpassem por ser cruel. Ele destruiu a criatura, e o líder supremo, em reclusão, começou a sangrar. Ele não acredita que Bai Luochen recuperou sua força. Enquanto isso, Mimi, Meng e Su Liyue entraram em uma caverna em ruínas. Mi Meng reclamou que não encontraram nada e culpou Su Liyue. Su Liyue olhou para Mi Meng, que de repente lançou um ataque. Mas o ataque era para as larvas venenosas atrás de Su Liyue. Mi Meng pediu que Su Liyue agradecesse, mas ela estava focada nas larvas venenosas na área, indicando tesouros próximos. Ela atacou uma parede e surgiu uma porta enorme. Su Liyue achou o lugar familiar e sugeriu voltar, mas Mi Meng estava confiante em continuar. Mi Meng atacou e reivindicou o título de Rei Demônio. Porém, seu ataque foi inútil, então ela tentou novamente. Mesmo assim, a porta não teve nenhum arranhão. Enquanto Mi Meng chutava a porta frustrada, Su Liyue viu uma placa para colocar a mão. Ela colocou a mão na porta que se abriu. Um pilar alto e ameaçador estava no centro da sala. E Su Liyue sentiu uma familiaridade inegável. Ela lembrou que Alice selou na vida anterior. Chegou tarde para avisar Mi Meng e o selo começou a romper. Coisas estranhas ocorreram no reino secreto. Os portais agiram estranhamente. A equipe informou que o Imperador Demônio despertou. Todos entraram em pânico, apesar das ordens do ancião. O diretor recebeu o relatório e ordenou enviar matrizes de teletransporte para salvar os discípulos. As irmãs Yun escaparam por pouco, e Bai Luochen perguntou se elas viram Su Liyue. Mun Xuanzhou percebeu que os discípulos foram transportados com seus mestres, indicando que Su Liyue estava em apuros. O Imperador Demônio Dongshu foi despertado de seu selo e começou a liberar Qi espiritual malicioso. Mi Meng só podia proteger Su Liyue. Ele notou Su Liyue e atacou. Mas Mi Meng ergueu um escudo. Dongshu questionou por que sua espécie protegia um humano. Mi Meng afirmou que Su Liu era criada como um animal de estimação por demônios. Mi Meng tranquilizou Su Liu, pois tinha o que queria, e atacou Su Liyue de repente, mas fez um clone ajudar Su Liyue a fugir. Dongshu ouviu seus sussurros e ameaçou Mi Meng, atacando-a para matar. Mi Meng criou picadores de gelo e se esfaqueou para ativar a proibição de Bai Luochen. Enquanto isso, discípulos mortos eram transformados em monstros por vinhas estranhas. O diretor apareceu com seus discípulos e massacrou alguns. Em menor número, implantaram uma formação de espadas espirituais. O diretor mandou Zhang Hemin ajudar os discípulos e mestres a se teletransportarem, sugerindo que Bai Luochen, por estar fraco, fosse primeiro. O diretor concordou, mas Mun Xuanzhou disse que Bai Luochen também se preocupava com seu discípulo. O diretor suspirou e pediu a Mo Xuanzhou que se juntasse a Bai Luochen. Nesse meio tempo, Dongshu foi atacado inesperadamente. O clone de Bai Luochen foi quem atacou. Ele detectou a proibição e iniciou um comando de aniquilação. Criou um buraco negro e o lançou em direção a Dongshu. Nas ruínas, o cadáver de Mi Meng ficou imóvel e uma larva saiu da boca do cadáver congelado. A larva cresceu, virou um casulo e um novo Mi Meng surgiu. Ela reclamou de Bai Luochen colocar a proibição em seu peito. Ainda bem que tinha sua carapaça de bicho da seda de gelo. Então, seu pequeno clone a levou a outro lugar. Mi Meng encontrou uma Su Liyue infectada e tentou ignorá-la. Como já era alvo do Imperador Demônio, suas restrições sumiram, e ela não deveria ser o pet de Bai Luochen. No entanto, Mi Meng lembrou de Su Liyue e atirou dali. Começou a agir como um monstro faminto e mordeu Bai Luochen. O mestre permitiu que seu discípulo o mordesse com força, até Su Liyue recobrar a consciência. Su Liyue pediu desculpas porque Bai Luochen não foi infectado em seu lugar. No entanto, isso não o ameaçou, pois o sistema ativou um antivírus no corpo de Bai Luochen. Um fragmento de Dongshu tentou dominar seu corpo, mas o sistema o destruiu imediatamente. Naquela noite,
Shu Liyue notou que sua visão havia piorado. Ela se sentiu mal por ser um fardo para seu mestre. Mi Meng apareceu e Su Liyue brincou que virou um ciclope. Mi Meng deu-lhe uma palmada pela piada ruim. As duas foram para a cama e Meng prometeu proteger Su Liyue no futuro. Na manhã seguinte, Su Liyue espirrava enquanto treinava. Mi Meng pensou que o gelo era o culpado. Bai Luochen decidiu visitar o departamento de 4 artes para tratar Su Liyue. No dia seguinte, no banho das 4 artes, Mi Meng viu Su Liyue com os tesouros e pediu sua parte. Xilui disse que Mi Meng já tinha recebido algo do mestre e a jogou na cesta com suas roupas. Shu Liyue entrou na banheira confortável e as irmãs Yun se juntaram. As meninas começaram a brincar. Su Liyue notou pequenos demônios. Yunxi explicou que os estorninhos mantinham a água limpa. Mas eram só demônios pervertidos que bebiam água do banho das mulheres. Uma vice-instrutora chamada Liu Kuer apareceu e chamou Su Liyue de caipira, dizendo que ela e seu mestre eram bárbaros e sem educação. Ela mostrou como usar os estorninhos corretamente. Os estorninhos se empurraram para limpar os pés de Liu Kuer. Ela mencionou que viu Bai Luochen entrando no quarto de Mun Xuanzhou. Enquanto isso, Bai Luochen disse que o pedido de Lua Xuanzhou era inapropriado. Lua Xuanzhou afirmou que Bai Luochen gostava de assar alimentos em locais fechados. Porém, Bai Luochen falou que era sobre um homem e uma mulher sozinhos em um quarto. Mun Xuanzhou lembrou que Bai Luochen sempre levantava sua saia na infância. Bai Luochen então perguntou o que Mun Quanzhou precisava dele. Ela pediu que ele levasse seus discípulos a um reino secreto para treino. Precisava de alguém para vigiar o novo reino. Bai Luochen alegou ser aleijado, mas Lua Xuanzhou não acreditou. Discutiram até os discípulos entrarem. Mun Xuanzhou sussurrou para Bai Luochen, mas Su Liyue não entendeu e arrastou seu mestre. As irmãs Yun parabenizaram seu mestre. No pico do pássaro azul, Shu Liyue desenvolveu uma nova habilidade, e Bai Luochen elogiou seu progresso. Mas lembrou de não se apressar e remover pensamentos maliciosos. Su Liyue então agarrou Bai Luochen, pedindo que fizesse um bebê com ela. Bai Luochen tentou impedir os avanços de sua discípula. Su Liyue questionou se não era tão boa quanto Lua Xuanzhou. Bai Luochen declarou que não via sua irmã sênior dessa maneira. Ele admitiu que Su Liyue era bonita, mas preferia sua aparência habitual. Depois, fez Shu Liyue dormir, e ela suspirou. No dia seguinte, Bai Luochen encontrou os discípulos de Mun Xuanzhou. Ele lembrou Su Liyue de não cobiçar tesouros. Parece que Su Liyue se recorda do que fez na noite anterior. Ela se lembrou de focar em se tornar imortal. Bilotian não podia evitar se preocupar. Naquele momento, Yun Huo informou sobre um ataque externo. Era Kang Mingxiu, uma anciã do Palácio da Felicidade, que traiu o Departamento das 4 Artes. Ao ver Yun Hu responder, Kang Mingxiu atacou com seu instrumento. Mas Bai Luochen interrompeu, pegou o instrumento e o reivindicou. Todos ficaram surpresos que o instrumento traiu seu dono. Bai Luochen tocou a flauta e todos ficaram hipnotizados. Chang Mingxiu trouxe enguias demoníacas e pediu a flauta de volta. Mas seus ataques falharam e tiveram rebote. Um discípulo pegou Kang Mingxiu com intenções perversas. Vendo-os recuar, Bai Luochen deu a flauta para Yun Hu. As outras meninas reclamaram da parcialidade, mas o tio disse para buscarem tesouros melhores no reino. Ele pediu a Su Liyue para fazer o mesmo, mas foi ignorado. Mi Meng se perguntou se algo ocorreu entre eles. O domínio secreto se abriu, e Bai Luochen percebeu que o talismã usado em Su Liyue já tinha sido removido. Enquanto isso, uma discípula monitorava seus movimentos com uma cobra. Ela informou a Kang Mingxiu que acabara de derrotar o discípulo que a prejudicou. Depois, ordenou que seus discípulos também entrassem e cantassem para renascerem felizes. Enquanto isso, Bai Luochen recebeu do sistema a missão de derrotar o ancestral da alma. Nas montanhas próximas, Yun Ho enfrentou outra discípula do Palácio da Felicidade. Ela atacou com tentáculos, e Yun Ho usou a flauta para se proteger, mas foi inútil. Yun Ho foi enredado, e a mulher começou a brincar com seu corpo. Yun Ho usou o talismã de Bai Luochen para pedir ajuda. A mulher começou a punir Yun Ho, e trouxe mais brinquedos. Então, um peixe assado voou e perfurou a mulher. Bai Luochen chegou a tempo para salvá-la. Antes de procurarem os outros, notaram um espírito voador estranho. Bai Luochen o pegou e explicou que era uma vespa da alma usada pelo Palácio da Felicidade para coletar almas. Ele falou que deviam se apressar para encontrar os outros. Enquanto isso, Su Liyue recebia relâmpagos. Mi Meng apareceu de repente e a assustou, mas disse que Su Liyue estava afugentando os monstros.
Ela a chamou de tola por se forçar a receber relâmpagos. Su Liyue disse que era uma forma de alcançar a imortalidade, e Bai Luochen. Mimi Meng se perguntou por que ela era tão teimosa em alcançar seu mestre. Su Liu só pode corar. De repente, Kang Mingshu apareceu e disse a eles para agirem bem ou sofreriam. Mi Meng liberou seu ki espiritual imponente como um imperador demônio. Kang Mingshu então pediu algo e um enorme martelo caiu do nada. Mi Meng reconheceu o poder demoníaco e tentou avisar Su Liyue, mas levou um soco tão forte que voou longe. Ela pediu a Su Liyue que chamasse Bai Luochen. Su Liyue finalmente percebeu a alta concentração de energia demoníaca. Os membros do Palácio da Felicidade saudaram seu sexto ancião, uma pequena coelhinha com um grande martelo chamada Chang Xiaoliu. Logo, Su Liyue acordou amarrada em uma caverna. Ela notou um ritual acontecendo, e que os 4 discípulos do departamento também estavam presos. Tentou romper as amarras, mas Mi Meng disse que sua seda de gelo era sua obra-prima. Ela perguntou por que Mi Meng a traiu, mas o demônio disse que agora ela seguia o mais forte Qian Xiaolu. No entanto, Mi Meng também estava presa pela própria seda de gelo. As duas continuaram discutindo, e Qian Xiaolu pediu silêncio. Naquele momento, Qian Mengshu exclamou que as almas não eram suficientes para o ritual. Os mestres Ziling e Yang Cheng não acreditam que o Palácio da Felicidade tenha preparado apenas algumas centenas de almas. Qian Mingshu ordenou que trouxessem as garotas do Departamento das 4 Artes. Su Liyue estava em pânico, mas Mi Ming disse para observar. Um escudo de raios protegeu as meninas, e Mi Meng fingiu ignorância. Kang Mingshu pediu ajuda a Chang Xiaolu. O demônio recusou, pois Kang Mingshu só pediu ajuda a Mi Meng com um galho de cássia. Chiang Mingshu estava em apuros, pois restavam poucos. Yang Shen se perguntou por que Kang Mingshu estava angustiado. Ele usou as almas de outros discípulos do Palácio da Felicidade. Kang Mingshu trouxe um galho de cássia, e Ziling o advertiu. Então, o selo quebrou e uma mão surgiu de crânios. A pessoa libertada foi o ancestral da alma imortal da Terra Yun Huang, causador de desastres. Yang Cheng e Ziling o cumprimentaram rapidamente. Yun Huang notou o cultivo de Kang Mingshu e o absorveu de seu Kang. Mingshu usou o galho de cássia, e Chang Xiaolu ajudou. Kang Mingshu criou um portal de fuga com um talismã. Mi Ming escapou, mas Chang Xiaolu os viu e levou Su Liyue. A garota coelho seguiu Kang Mingshui, deixando Mi Mang. Yun Huang não acreditou que alguém escapou diante dele, e decidiu absorver as almas das garotas do Departamento de 4 Artes. Mi Meng, que os protegia, se perguntou por que Bai Luochen ainda não chegou. Então, o teto quebrou, e um machado familiar apareceu. Yun Huang suou ao ver Bai Luochen, que dizia ser o protagonista. Yun Huang sente que Bai Luochen tem um reino de cultivo inferior, mas não vê suas habilidades. Bai Luochen não acredita que os esforços do Palácio da Felicidade foram para reviver um velho. Yun Huang se ofendeu e atacou. Bai Luochen usou um talismã divino para contra-atacar, surpreendendo Yun Huang. Após Bai Luochen afirmar sua superioridade, Yun Huang criou um domínio que anulou os talismãs. Bai Luochen foi engolido pelo pântano das almas e tentou usar talismãs, mas sem sucesso, sendo atacado. Irritado, pediu ao sistema uma explicação sobre o domínio. O sistema explicou que o domínio tornava o usuário quase um deus naquela área. No entanto, Bai Luochen encontrou uma brecha e usou seu machado para atacar o pântano, ferindo Yun Huang. Yun Huang perguntou o que Bai Luochen segurava. Bai Luochen disse que era um machado de madeira comum. Ele cortou Yun Huang, dizendo que o ancestral parecia madeira. Os outros veem que alguém sairá, e Ziling supõe que seu antepassado venceu. No entanto, Bai Luochen saiu ilesa, segurando a cabeça do ancestral e a jogou fora. A cabeça explodiu, causando a morte de Yang Cheng. Ziling implorou por sua vida, mas Bai Luochen ordenou que ela fosse presa e interrogada. Bai Luochen procurou Su Liyue e capturou Mi Meng, que estava fugindo. Tang Dudu, uma discípula cega, afirmou ter sentido que um mestre demônio levou Su Liyue ao Palácio da Felicidade. Enquanto isso, Su Liyue despertou em algum lugar e percebeu alguém que claramente a reconheceu como a Kai-Xiu Celestial. Milhares de anos atrás, Kai-Xiu contou a sua irmã Manmin sobre uma epifania para romper. Ela disse que estavam cultivando errado e que poderiam ascender eliminando os 3 cadáveres ou demônios dentro do corpo. No entanto, Kai-Xiu estava apenas histérica por um desvio de Qi e confundiu seus espíritos de origem com demônios. Man tentou impedi-la, mas Kai-Xiu a atacou com uma lâmina. Kai-Xiu destruiu seu segundo espírito de origem e disse que estava ascendendo. Mas percebeu que não bastava. Procurou o terceiro espírito, mas Man já havia escapado. Man se escondeu, curou-se e protegeu o último espírito de Kai-Xiu. Kai-Xiu continuou a procurá-la
e usou sua arma imortal para devorar o sol, Man percebeu um molusco gigante no lago. Dentro do molusco blindado, Man atacou Kai Xiu, mas ele destruiu o ataque facilmente e cortou o molusco ao meio. Man Min escapou. Ela provou a infame arma imortal de Kai Xiu. Kai Xiu decidiu derrubar tudo para encontrar Man Min. Montanhas foram destruídas, e Man Min apareceu. Ela usou uma técnica mística e chamou Kai Xiu de louco. Kai Su a chamou assim porque Man não iria com ela para ascender. Então, Man decidiu impedir a ascensão dos dois, usando uma técnica mística. Kai Xiu contra-atacou com sua arma imortal, e os dois ataques colidiram, destruindo tudo ao redor. Man Min declarou sua vitória e prometeu trazer sua melhor amiga de volta ao normal. Kai Xiu chorou muito ao ter que matar sua melhor amiga. Essa foi a resposta que Su Liyue tentou negar ser dela. Man pediu que ela não errasse novamente. Su Liyue não acreditava que Man virou um imortal cadáver. O local começou a roncar, e Man mandou Sheng Xiaolu verificar fora. Era Bai Luoshen, procurando seu discípulo, o líder do Palácio da Felicidade. Shizuo disse que chegou tarde, pois Su Liyue já era comida de seu senhor. Bai Luoshen decidiu matá-los, mas Shizuo chamou Cheng Xiaolu com um galho de cássia. Bai Luoshen pensou se Cheng Xiaolu era o Lorde mencionado, mas a garota coelho apenas o insultou e zombou dele. Bai Luoshen ficou furioso e agarrou Cheng Xiaolu, começando a bater nela com um espírito de imperador. O demônio gritou alto quando Bai Luoshen bateu em seu traseiro. Cheng Xiaolu o insultou, mas Bai Luoshen persistiu com seus ataques. No fim, a garota coelho admitiu que estavam do mesmo lado e que só devia ao Palácio da Felicidade. Porém, já era tarde. Enquanto conversavam, Shizuo aproveitou para atacá-los com uma formação de assassinato. Os dois foram capturados pelo bode de Shizuo e riram alto de sua vitória. Shizuo então abriu a boca e deixou sua formação devorar os dois capturados. No entanto, Bai Luoshen disse que não seria fácil matá-lo e desintegrar as mãos do bode. Ao ver os espinhos abaixo e sua arma inativa, Zhang Xiaolu percebeu que estava morrendo. Nesse momento, Bai Luoshen a resgatou. Shizuo não acreditou que eles escaparam e se regenerou para atacá-los de novo. Vendo que ele podia se regenerar, Bai Luoshen lançou várias lâminas para cortar o bode. Shizuo apreciou a dor e mudou sua aparência. Com sangue e carne, atacou os dois e quebrou o escudo de Bai Luoshen. Enquanto eram capturados, Bai Luoshen pensava em uma solução. Nesse tempo, Qian Xiaolu foi imobilizada pelos tentáculos e não usou sua aura. Shizuo disse que sua carne absorvia a aura e queria drenar a garota coelho. Shizuo é um fantoche com aura. Bai Luoshen deu Shizuo a Cheng Xiaolu. Ela não acreditava na energia espiritual e perguntou como um fantoche poderia ter tanta energia. Como Shizuo estava ligada às veias da terra, era uma fonte ilimitada para seu discípulo. Depois, Cheng Xiaolu sorriu e lambeu Shizuo. Man ficou surpresa com alguém entrando. Ela lembrou Shu Liyue sobre o caminho. Bai Luoshen e Cheng Xiaolu chegaram, e Man conheceu o mestre de Su Liu. Man pediu a Bai Luoshen que aconselhasse Su Liu, mas ele não se importava com o caminho do discípulo. Porém, lembrou Su Liyue que o universo de alguém é um coração, e é isso que ele ensinou a Su Liyue. Man exclamou que Su Liyue poderia enfrentar o desvio de Qi novamente. Bai Luchen prometeu ficar ao lado dela, mas Man Min não acreditou. Ele exclamou ser o mestre de Su Liu e levou Man para seu domínio, onde tocos de madeira pareciam cadáveres. Man se perguntou o que eram, e Bai Lushan disse que eram madeiras cortadas em sua vida. Man percebeu que os cadáveres estavam, em sua maioria, em um reino superior. Bai Luoshen então desfez o domínio e pediu a Man que confiasse nela. Man agora entendia por que Su Liyue o venerava. Bai Luoshen se perguntou se Kang Mingshu era do povo de Man Min e desfez sua técnica de ocultação. Ao detectar sua arma sagrada, Man nem percebeu. Kang Mingshu o ameaçou com a formação de sangue e carne de sua seita. Ele se perguntou se era a marionete que Cheng Xiaolu segurava. Kang Mingshu então tirou uma jade de seus melões. E Man exclamou para que ela não a quebrasse. A jade se quebra e Man perde o controle, pois as correntes também se rompem. De repente, Man virou um monstro enorme, e Cheng Xiaolu disse que seu chefe estava sendo devorado pelo Death Cheat. Man olhou para eles, e Kang Mingshu comemorou achando que morreriam. Man atacou todos, mas Bai Luoshen manteve sua barreira dourada. Cheng Xiaolu se preocupa, pois precisaram de 3 imortais de estágio superior para selar seu chefe antes de Qian. Mingshu continuava xingando, então Bai Luoshen amordaçou sua boca. Man atacou para selá-las, e Bai Luoshen ficou surpreso. Ele usou um talismã que colou na testa de Man.
Houve uma explosão, e Manman encontrou Bai Luochen entre seus melões. Manman ficou nervosa ao ver Bai Luochen lambendo seu peito, e lembrou que seu corpo já era um zumbi. Bai Luochen se afastou, dizendo que encontrou o problema. Man percebeu que ele não desejava seu cadáver. Bai Luochen apenas retirou algo dela e destruiu. Depois, disse a Man para conversarem mais tarde, e foi confrontar Kang Minshu, já que pertenciam à mesma seita. Bai Luochen poupou a vida dela, mas inscreveu algo em Kang Minshu, paralisando seu mar de Qi. Ele se perguntou o que estava errado, e Manmin se ajoelhou, pedindo para ser discípula. Bai Luochen tentou recusá-la, mas o sistema ativou uma missão mundial. Seus discípulos devem alcançar o reino imortal da Terra, ou seus poderes e sistema sumirão. Logo, um fraco Cheng Mingxiu viajou pela floresta e encontrou Yang Cheng. Cheng Mingxiu pensou que Bai Luochen não se livrava de ninguém facilmente, e perguntou quem era realmente Yang Cheng. A cabeça de Yang Cheng se virou, e o rosto de Yun Huang apareceu. Então, ouvimos os gritos de Kang Minshu. No pico do pássaro azul, um caixão surgiu, e Bai Luochen ficou feliz por tê-lo trazido. Ele mandou Chang Xiaolu trazer Manmen para tratá-la. Mimeng os viu, e se perguntou por que o monstro trouxe outro monstro. Ela lembrou de enganar o coelho para salvar sua vida, mas agora foi descoberta pelo mesmo monstro. Chang Xiaolu se preparou para baterem em Mimeng por causa da diarreia que teve. Enquanto isso, Bai Luochen usou um tesouro para absorver a energia do cadáver de Manmen. Como a absorção era lenta, Bai Luochen pediu às meninas que se despissem, alegando ser a única forma. As duas, inexperientes e preocupadas com sua primeira vez na cama, começaram a se despir, chamando a atenção de Bai Luochen. Bai Luochen percebeu e disse que elas deveriam deixar algumas roupas debaixo. As duas garotas ficaram surpresas, sem entender. Bai Luochen perguntou se realmente pensavam nele como um predador. Su Liyue pediu desculpas por seus pensamentos impuros. Luochen então explicou o método para salvar Manman. Alguém precisa transferir sua energia Yang para Manman. Ele começou, e Su Liyue começou a gemer ao sentir a energia dele entrando nela. Bai Luochen ordenou a Su Liyue que transferisse para Manman. Manman ficou preocupada, mas Su Liu a tranquilizou, dizendo que seu mestre era excelente. Bai Luochen começou, e o rabanete apareceu na tela. Era o rabanete que Mimeng deu a Chang Xiaolu após roubá-lo de Wu Zai. Chang Xiaolu sentiu a forte energia espiritual e se sentiu bem ao dar uma mordida. Mimeng então explicou a hierarquia para nossa garota cavalo. Chang Xiaolu não acreditava que uma mariposa fraca tentava se mostrar forte. Em agradecimento pelo rabanete, Chang Xiaolu compartilhou seu destino imortal com Wu Zai, esperando que ela alcançasse o reino do Rei Demônio. Logo, Su Liyue acordou e viu que Manmin estava normal. Bai Luochen disse que eram só os meridianos, e pediu que ele descansasse. Foi a primeira vez que sua energia foi drenada. Manman não sabe como agradecer a ele por ter transformado seu corpo. Bai Luochen disse que, em vez de Qi espiritual, Manmin deveria usar a energia do cadáver para se alimentar, e logo recuperar sua verdadeira forma. Naquele momento, uma luz verde surgiu na área, e Manman declarou que um rei demônio havia nascido. Cheng Xiaolu sentiu-se orgulhoso. Wu Zai apareceu com um corpo mais maduro. No entanto, ela se sentiu desconfortável com os melões pesados. Mimeng riu do peito de Chang Xiaolu. Ela então bateu nos melões de Mimeng, e a mariposa sentiu a raiva dos terráqueos. O coelho ficou furioso e atacou a mariposa, mas Bai Luochen a puxou. De repente, Mimeng disse que era bullying, e Wu Zai a atacou. Bai Luochen elogiou sua melhora, mas lembrou que Mimeng era veterana. Então, pediu ao coelho para levar a mariposa para dentro e deixar o cavalo fora. Bai Luochen sabia que o nascimento de um rei demônio alarmou a todos. 5 instrutores chegaram ao pico do pássaro Azure com uma bússola. Nishu sugeriu invadir o pico, e Yan Shanqin concordou. Yu Wangxiang disse que era para a segurança da academia. Zhang Heming culpou Bai Luochen. Mun Xuanzhou sentiu nojo de Zhang Heming. Invadiram os portões e encontraram Bai Luochen cortando lenha. Yu Wangxiang perguntou sobre o rei demônio. Bai Luochen chamou Wu Zai e pediu desculpas pelo cavalo que virou rei demônio. Os instrutores parabenizaram Bai Luochen, mas Zhang Heming quis levar Wu Zai, alegando que um reino baixo como Bai Luochen não controla um rei demônio descontrolado. Yuan Xiang concordou e pediu a Bai Luochen que entregasse o cavalo. Como Bai Luochen recusou, Yu Wangxiang se preparou para lutar. A manhã chegou, e Oudi estava perdendo gradualmente após sua barraca ser destruída. Wu Zai então derrotou Audi, assumindo uma pose de Jojo e chamando-o de fraco. Bai Luochen elogiou seu cavalo. Yu Wangxiang não acredita que seu rei demônio morreu assim.
Ele tentou revidar, mas um grande frasco caiu de repente. Yan Shenqing os interrompeu, lembrando seu status de instrutores, chamando Yu Wangxian